Olá pessoal, eu sou a Anne Michele e nós vamos agora começar mais uma videoaula do nosso curso de Métodos Determinísticos 1. Essa videoaula é muito importante para vocês. Esse tema é difícil de ser encontrado em livros e apostilas, normalmente não é muito bem desenvolvido e, ao mesmo tempo, ele é assunto constante em várias provas e concursos públicos, como, por exemplo, provas da ESAF, a Escola de Administração Fazendária. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção. Vamos começar com os conceitos fundamentais. O primeiro conceito é o conceito de proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, o Brasil situa-se na América do Sul. Essa é uma proposição que nós sabemos que é verdadeira. O Brasil, de fato, situa-se na América do Sul. Uma proposição verdadeira. Outro exemplo de proposição, a China fica na Europa. É uma proposição falsa, mas não deixa de ser uma proposição. Aqui temos uma proposição de caráter matemático. 1 é um número natural maior do que 10. É uma proposição falsa. A gente sabe que 1 é menor do que 10, mas é uma proposição. Mais uma proposição, o número natural 3 é ímpar. Essa é uma proposição verdadeira. Tão importante quanto entender o que são proposições é entender o que não é proposição. Sentenças que não seriam proposições. Por exemplo, se você diz, por favor, passe-me o sal. Essa não é uma colocação que você possa classificar como verdadeira ou falsa. Você está fazendo uma solicitação. Isso não é uma proposição. Proposições são sentenças que nós podemos classificar como verdadeiras ou falsas. Nosso próximo conceito fundamental é o conceito de negação. Para cada proposição lógica P, você sempre pode associar a negação desta proposição. Por exemplo, se a proposição P é Brasil é o nome de um país, a negação dessa proposição diz simplesmente que Brasil não é o nome de um país. O símbolo da negação é o til, o símbolo matemático. Então, vocês aqui, se P é essa proposição, vocês têm aqui a proposição não P. Alguns autores adotam um símbolo diferente para negação. Um tracinho assim, com uma partezinha para baixo. Ao longo do nosso curso, nós vamos usar o til. Uma coisa importante para se observar é que sempre que uma proposição P é verdadeira, necessariamente a negação dela será falsa. E sempre que P for falsa, a negação dela será verdadeira. Neste exemplo que nós temos, P, Brasil é o nome de um país, é uma proposição verdadeira e sua negação, Brasil não é o nome de um país, é uma proposição falsa. O próximo conceito fundamental que vamos estudar é o conceito de conectivos. Conectivos são muito importantes porque eles nos permitem construir proposições compostas a partir de proposições simples. Aqui, conectivos são operadores usados para criar novas proposições a partir de proposições mais simples. Vai ficar mais claro quando a gente começar a trabalhar com exemplos. O conectivo e, que é a conjunção, é o primeiro conectivo que nós vamos ver. Vamos começar com um exemplo, então. O Brasil situa-se na América do Sul e a França fica na Europa. Vocês podem observar aqui que a partir de duas proposições simples, a primeira proposição, o Brasil situa-se na América do Sul, e a segunda proposição, a França fica na Europa. A partir dessas duas proposições, eu criei uma proposição composta. O Brasil situa-se na América do Sul e a França fica na Europa. Essa é uma proposição verdadeira. Sempre que eu utilizar o conectivo e para unir duas proposições, a proposição resultante será verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras. A proposição resultante é verdadeira quando ambas as proposições envolvidas forem verdadeiras. Vamos ver mais um exemplo? O número natural 3 é ímpar e
1 é um número natural maior do que 10. Nós sabemos aqui que o número natural 3 é ímpar, essa proposição é verdadeira, e 1 é um número natural maior do que 10, não é uma proposição verdadeira, é uma proposição falsa. Logo, a proposição resultante é uma proposição falsa. Não é verdade que o número 3 é ímpar e 1 é um número maior do que 10. O símbolo do conectivo E é esse símbolo aqui, é igual ao acento circunflexo. Mais para frente, nós vamos ver como usamos esse símbolo em expressões lógicas. Mais uma coisa que nós vamos ver sobre esse conectivo é essa tabelinha aqui, que nós chamamos de tabela verdade. Deixa eu avisar para vocês que eu não recomendo que vocês tentem decorar as tabelas verdades. O ideal é que vocês tentem compreender como que é montada a tabela verdade para que vocês sejam capazes de montar por vocês mesmos. Então vamos lá, aqui nós temos proposição P, proposição Q. São duas proposições que nós vamos usar para montar a proposição composta P e Q. Para montar a tabela verdade, aqui embaixo da proposição P, eu vou botar todas as opções possíveis para essa proposição, V ou F. E vou fazer o mesmo embaixo da proposição Q, de maneira que nas linhas da tabela eu tenha todas as combinações possíveis de P e Q verdadeira ou falsa. Assim, aqui está o caso em que as duas são verdadeiras, aqui embaixo está o caso em que as duas são falsas, aqui está o caso em que P é verdadeira e Q é falsa, e aqui está o caso em que P é falsa e Q é verdadeira. Essas são todas as possibilidades para o par P e Q. Agora, aqui do lado eu tenho uma proposição composta. Essa proposição é a proposição P e Q. Se P for verdadeira e Q também for verdadeira, P e Q será uma proposição verdadeira. Agora, se P for verdadeira e Q for falsa, a proposição P e Q será falsa. Se P for falsa e Q for verdadeira, a proposição P e Q será falsa, porque nós sabemos que para ser verdadeira é necessário que todas as duas proposições simples sejam verdadeiras. Finalmente, se P for falsa e Q também for falsa, claramente P e Q será uma proposição falsa. Vamos passar agora ao nosso próximo conectivo. O conectivo OU também é chamado de disjunção. Vamos aqui para um exemplo. O número natural 3 é ímpar ou 1 é um número natural maior do que 10. Nós sabemos que essa primeira proposição daqui é verdadeira, o número natural 3 é um número ímpar, mas essa proposição daqui, 1, é um número natural maior do que 10, é uma proposição falsa. Contudo, como nós estamos usando o conectivo OU, o que nós vamos ver é que a proposição resultante é uma proposição verdadeira. É verdade que o número natural 3 é ímpar ou 1 é maior do que 10. A regra geral para decidir se uma proposição composta pelo conectivo OU é verdadeira ou falsa é a seguinte. A proposição resultante ela é verdadeira quando pelo menos uma das proposições envolvidas for verdadeira. Nesse caso daqui, a primeira proposição é verdadeira, então isso é suficiente para que a proposição composta seja verdadeira. Vamos ver mais um exemplo. O Brasil situa-se na América do Sul ou a França fica na Europa. Nesse caso daqui, nós vemos que essa primeira proposição é verdadeira e essa segunda proposição também é verdadeira. Como nós vemos pela nossa regra, basta que uma seja verdadeira. Mas, se as duas forem verdadeiras, isso não altera o fato de que a proposição composta também será verdadeira. Então, essa daqui é uma proposição verdadeira. Um exemplo mais. O número 3 é par ou 1 é um número natural maior do que 10. Agora, veja, bastou tirar duas letrinhas daqui, esse IM daqui, que já desandou tudo. O número natural 3 é par
Essa é uma proposição falsa. E 1 é um número maior do que 10 também é uma proposição falsa. Por conseguinte, a proposição composta será falsa. O símbolo da disjunção é como se fosse um Vzinho, como se fosse um circunflexo de cabeça para baixo. Esse símbolo representa ou. Vamos ver aqui novamente uma tabela verdade, dessa vez a tabela verdade da proposição P ou Q. Como nós podemos ver aqui, começamos da mesma forma, colocando todas as combinações possíveis para P e Q. E agora vamos preencher aqui a tabela. Se P é verdadeira e Q é verdadeira, P ou Q é verdadeira. Se P é verdadeira e Q é falsa, P ou Q ainda é verdadeira, porque basta que uma seja verdadeira. A mesma coisa ocorre quando P é falsa e Q é verdadeira. Por outro lado, quando P é falsa e Q também é falsa, aí sim P ou Q será falsa. Bom, nós já estudamos o conceito básico de negação e também já estudamos as proposições compostas com os conectivos de junção e conjunção. Então agora vamos juntar essas duas coisas e vamos ver como fazer a negação de proposições compostas. Vamos começar com duas proposições simples, então. P é a proposição Ana é esposa de Pedro. Q é a proposição Maria é mãe de João. A partir dessas proposições, eu vou criar a proposição composta R, que diz que Ana é mãe de Pedro e Maria é esposa de João. Se R diz que Ana é mãe de Pedro e Maria é esposa de João, para negar a proposição R, eu devo dizer que Ana não é mãe de Pedro ou Maria não é esposa de João. Aqui está a negação. Ana não é mãe de Pedro ou Maria não é esposa de João. Veja, a negação de que Ana é mãe de Pedro e Maria é esposa de João não é dizer que Ana não é mãe de Pedro nem Maria é esposa de João. Porque quando eu digo que Ana é mãe de Pedro e Maria é esposa de João, eu estou dizendo que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Portanto, para negar isso, basta eu dizer que pelo menos uma dessas duas coisas não acontece. Ana não é mãe de Pedro ou Maria não é mãe de João. O que nós vemos, então, é que quando eu nego a proposição P e Q, o que eu obtenho é não P ou não Q. Vamos ver agora como ficaria se, em vez de ter montado a proposição composta com a conjunção, eu tivesse usado a disjunção, eu tivesse usado o ou. Então, nós temos aqui a proposição S, que diz que Ana é mãe de Pedro ou Maria é esposa de João. Agora, o que eu estou dizendo é que pelo menos uma dessas duas coisas é verdade. Eu não estou garantindo que as duas coisas são verdade. Para negar isso, eu tenho que dizer que Ana não é mãe de Pedro e Maria não é esposa de João. A negação de S é Ana não é mãe de Pedro e Maria não é esposa de João. A gente pode ver aqui, se eu tenho uma disjunção, P ou Q, e vou negar P ou Q, o que eu obtenho é não P e não Q. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando nós estamos fazendo essas negações, em momento nenhum nós estamos preocupados em saber se realmente a Ana é ou não mãe do Pedro e se a Maria é ou não esposa do João. Para escrever a negação lógica de uma proposição, você não precisa saber se essa proposição que você está negando é verdadeira ou falsa. Claro que se a proposição R for verdadeira, a negação dela será falsa, e se a proposição R for falsa, a negação dela será verdadeira. Mas é irrelevante, na hora que você vai escrever a negação de uma proposição, saber se essa proposição que você está negando é verdadeira ou falsa. Vamos fazer agora um exercício. Essa questão ela caiu numa avaliação à distância, alguns semestres atrás. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também outras questões similares a esta que caíram em provas e concursos públicos. Então a questão diz o seguinte: não viajei para a Itália ou não viajei para a China. Não viajei para a Espanha ou viajei para a Grécia. Não viajei para a Itália ou viajei para a Espanha. Não viajei para a Grécia ou viajei para a Argentina.
viajei para a Espanha e viajei para a Itália. O que nos é pedido é descobrir para onde, afinal de contas, eu viajei e para onde eu não viajei. Eu devo fazer uma análise disso e justificar minha resposta. Para resolver esse tipo de questão, que aliás vocês encontrarão também no EP, a primeira coisa que nós faremos é escrever as proposições simples, identificando cada uma delas com uma letra. Por exemplo, aqui, essa proposição viajei para a Itália, aqui aparece como não viajei para a Itália, mas para simplificar a minha vida eu vou pegar sempre na forma afirmativa. A proposição I será viajei para a Itália. Depois eu tenho a proposição C, viajei para a China. A proposição E, viajei para a Espanha. A proposição G, viajei para a Grécia. E a proposição A, viajei para a Argentina. Então, com essas letras aqui, eu poderei de maneira mais simples reescrever esse enunciado em uma forma que me permita fazer a análise mais facilmente. Eu tenho certeza que vocês vão acabar percebendo como é que a simbologia matemática pode simplificar bastante essa sopa de destinos que nós temos aqui. Vamos começar então. A nossa primeira proposição é não viajei para a Itália ou não viajei para a China. Vamos redigir essa proposição dessa forma aqui. Aqui, então, nós temos nossa primeira proposição. Não viajei para a Itália. Veja que ia, viajei para a Itália. Ou, lembra que esse aqui é o símbolo do ou. Não viajei para a China. Não a proposição C. Como que vai ficar a próxima proposição? Nossa segunda proposição é essa daqui. Não é ou G. Não viajei para a Espanha ou viajei para a Grécia. A terceira proposição diz que não viajei para a Itália ou viajei para a Espanha. Não I ou é. Aqui está a nossa terceira proposição. Não I ou é. A quarta proposição, não viajei para a Grécia ou viajei para a Argentina, será não G ou A, não Grécia ou Argentina. E, finalmente, a última proposição, que vai ser a mais útil a princípio para a gente, viajei para a Espanha e viajei para a Itália. Vamos representar aqui, viajei para a Espanha e, repara que agora eu estou usando o E, a conjunção, viajei para a Itália. Nosso próximo passo é analisar essas proposições aqui. Nesse momento, quando ele te der esse enunciado, é como se ele estivesse garantindo para você que todas estas proposições, tudo isso que ele está enunciando, é verdade. Então, você vai tomar estas proposições como premissas, ou seja, você vai assumir que elas são todas verdadeiras, para descobrir quais das proposições simples são verdadeiras e quais são falsas. Como que a gente faz isso? Vamos começar observando a última proposição. A última proposição diz que viajei para a Espanha e viajei para a Itália. Como eu disse, nós vamos tomar cada uma dessas 5 proposições compostas como verdadeira, ou seja, é verdade que eu viajei para a Espanha e para a Itália. Logo, eu vou anotar aqui e aqui também que essas 2 proposições, V e I, são verdadeiras. Agora eu vou observar as outras proposições. Por exemplo, essa primeira daqui. Nessa primeira diz que eu não fui para a Itália ou não fui para a China. Bom, eu sei que a proposição I é verdadeira. Logo, essa proposição não I aqui deve ser falsa. Mas essa premissa tem que ser verdadeira, porque isso está sendo dado no enunciado como uma verdade. Logo, se é verdade que eu não fui para a Itália ou eu não fui para a China, e eu sei que essa primeira parte é falsa, necessariamente tem que ser verdade que eu não fui para a China. É a única forma de ter isso ou isso como verdade quando eu já sei que essa primeira parte é falsa. Bom, se eu não fui para a China, eu já posso marcar aqui que China
é falso. Próximo passo, vamos continuar olhando. Mais uma vez aqui, eu sei que isso tudo daqui é falso, porque eu sei que eu fui para a Itália. Logo, para que essa terceira proposição seja verdadeira, é necessário que eu tenha ido para a Espanha, que essa segunda parte seja verdadeira. Mas isso eu já sabia. Se a gente continuar aqui, eu sei que não ir para a Espanha é falso, porque eu fui para a Espanha, já verificamos isso. Logo, para que essa proposição composta seja verdadeira, o G deve ser verdadeira. Sim, eu fui para a Grécia. Finalmente, aqui embaixo, eu sei que não fui para a Grécia é falso, porque eu já concluí que eu fui para a Grécia. Logo, fui para a Argentina, tem que ser verdade. Observe que, se vocês forem responder essa questão numa avaliação, é necessário que vocês escrevam essa análise que vocês fizeram. Como nós faríamos isso? Eu vou rapidamente redigir aqui para que vocês vejam como se poderia justificar a resposta que vocês obtiveram. Nós começamos pela proposição 5. Sabemos que é verdadeira e que I é verdadeira. Em seguida, o que nós fizemos foi observar aqui a proposição 1 pela proposição 1 como não I é falso, não C deve ser verdadeira. Isto é, C deve ser falsa. Em seguida, vamos olhar aqui a proposição 2. Não é falsa, G deve ser verdadeira. Pela proposição 2, como não é falsa, G deve ser verdadeira. Bom, agora nós já avaliamos aqui a I, a C, a E e a G. Falta A, vamos ver por essa proposição 4. Pela proposição 4, como não G é falsa, A deve ser verdadeira. Aqui então nós temos a justificativa para a nossa resposta. É sempre importante que nas avaliações do nosso curso, quando vocês forem responder uma questão como essa, vocês escrevam uma justificativa deste tipo.